Olá pessoal, bem-vindos ao Navegação Aérea Descomplicada, o seu canal de navegação aérea e controle de tráfego aéreo. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte, segunda parte, 2 volumes com tudo o que um controlador de tráfego aéreo ou piloto precisa saber sobre navegação aérea. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um assunto de controle de tráfego aéreo, mas que tem muito a ver com navegação aérea. Se você estiver voando por instrumentos e quiser encurtar um procedimento de aproximação por instrumentos, pode? Bom, até pode, mas para isso a gente tem que obedecer a alguns critérios. E que critérios são esses? A gente vai ver aqui quando a gente falar de aproximação visual, que é um tema que normalmente gera muita polêmica, porque se a aproximação visual é para quem voa por instrumentos, vamos ver em detalhes. A gente deixa o convite para você se inscrever no canal, deixa um like para a gente, compartilha a informação desse canal com outras pessoas e lembramos também da versão eletrônica dos nossos livros. Se você tem um dispositivo iOS, você pode acessar a iBook Store e lá tem uma amostra gratuita para você verificar como é que é a qualidade do livro da gente. O livro, o aplicativo, tem todo o conteúdo que a gente tem nos livros impressos e com algumas ferramentas de interação com o leitor que torna bem agradável a leitura no aplicativo. Infelizmente, a gente ainda não tem uma versão para Android, mas a gente já está trabalhando para isso. Se você tiver interesse em adquirir um exemplar do nosso livro autografado, fala com a gente, naveaereadescomplicada@gmail.com, que vai ser um prazer lhe enviar um exemplar autografado por um preço muito justo. Então vamos para a sala de aula. Então é um assunto de controle do tráfego aéreo que tem relação com o nosso livro Navegação Aérea Descomplicada, segunda parte. A gente precisa, inicialmente, entender o conceito expresso na ICA 137. E este conceito ele é oriundo do DOC 4444, que é a referência da ICAO de regras de tráfego aéreo. E nestas duas publicações, a gente tem que a aproximação visual é uma aproximação em voo IFR, quando parte ou a totalidade do procedimento de aproximação por instrumentos não se completa e se realiza com referência visual do solo. Então, não fomos nós que inventamos isso, por favor não culpem os controladores de tráfego aéreo, mas só faz aproximação visual quem voa por instrumentos. Isso está expresso aqui. E aí você pode estar se perguntando, ué, mas e quando eu estou seguindo no circuito de tráfego? Eu não estou fazendo uma aproximação visual? De acordo com esta definição aqui, não. Eu sei que isso gera muita confusão, porque a carta de aproximação visual, a VAC, olha a tradução dela, carta de aproximação visual. E embora ela tenha este nome aqui, a carta de aproximação visual não se destina a quem faz aproximação visual. Ela serve para orientar quem pretende ingressar no circuito de tráfego voando segundo as regras de voo visual. Então, o que você vai fazer aqui não é uma aproximação visual, é uma aproximação de acordo com as regras de voo visual. Eu posso chamar isso aqui de aproximação VFR, mas não de aproximação visual, porque eu estaria fazendo confusão com outro conceito definido na publicação que só se aplica a quem voa por instrumentos. E quem é que pode fazer uma aproximação visual? Quando é que isso pode ser autorizado? Então, ó, na ICA 137 prevê que uma aeronave em voo IFR poderá ser autorizada a fazer aproximação visual sempre que o piloto informar que poderá manter referência visual com o solo e a gente vai ter 2 critérios. Mas antes de passar esses critérios, eu quero chamar a atenção para este termo aqui. Ó. Uma aproximação visual ela poderá ser autorizada. Então,
o controlador não pode instruir uma aeronave a fazer uma aproximação visual. Ele pode autorizar. E qual é a diferença? A diferença é que a autorização é quando o piloto solicita. E a instrução é quando parte do controlador de tráfego aéreo. Eu interpreto que este termo aqui, que diz que uma aeronave em voo IFR poderá ser autorizada a fazer uma aproximação visual, ela restringe que o controlador pode autorizar, desde que seja solicitado pelo piloto, porque não está dizendo aqui que ele pode instruir ou autorizar. E o piloto precisa informar que poderá manter referência com solo. Então é necessário essa autorização, ela só vai existir se o piloto informar que poderá manter referência visual com solo e ainda, se o teto notificado não for inferior à altitude de início do procedimento de aproximação por instrumentos, o IAP, ou, e aqui este ou, a gente entende que é uma ou outra condição. Ou o piloto notificar quando descendo para a altitude de início de procedimento ou em qualquer momento durante o procedimento de aproximação por instrumentos, que as condições meteorológicas são tais que permitam completar a aproximação visual e pousar. Então, este item B aqui, gente, ainda que eu não tenha o que está previsto no item A, porque aqui é ou, se o piloto notificar quando descendo para a altitude de início do procedimento que tem condições de manter referências com o terreno e completar a aproximação visual, o controlador de tráfego aéreo pode autorizar a aproximação visual. Então aqui são condições para a autorização, uma ou outra. E, mais uma vez, o piloto precisa notificar, isso precisa ficar expresso, gente. E daqui a pouco a gente vai ver por que a gente está batendo nessa tecla de que o piloto precisa notificar que tem essas referências visuais e que está fazendo uma solicitação para realizar uma aproximação visual. Olha o que diz o item 5.13.2 da ICA 137. Quando for estabelecida a referência visual com solo, antes de completar o procedimento de aproximação, a aeronave deverá cumprir todo o procedimento, a menos que solicite e obtenha autorização para aproximação visual. Eu tive a experiência no app Natal de uma aeronave em voo IFR que queria voar direto para o IF de um procedimento e quando eu perguntei se ela queria fazer aproximação visual, ela disse não, eu pretendo continuar voando por instrumentos. E aí a gente percebe que os conceitos não estão claros para as duas partes. Então é necessário, como eu já falei em outros vídeos, que controladores de tráfego aéreo e pilotos tenham o mesmo entendimento da norma. E aqui o entendimento da norma, ele não dá margem para eu dizer que quem está fazendo a aproximação visual está voando VFR, está cancelando o seu plano de voo IFR. Então, senhor comandante, se o senhor pretende encurtar um procedimento, o que a gente interpreta de todos esses itens? Que o piloto deverá solicitar, então ele precisa expressar na fonia que ele pretende fazer uma aproximação visual. E se o controlador de tráfego aéreo lhe perguntar se é essa a sua intenção, é porque ele precisa que isso fique registrado, que essa solicitação por parte da tripulação fique expressa para que ele possa autorizar o procedimento. E essa autorização, ela não é automática. Se o controlador achar conveniente do ponto de vista do fluxo de tráfego aéreo, ele autoriza, mas ele não é obrigado a autorizar uma aproximação visual, como ele é obrigado a aceitar um cancelamento de plano de voo por instrumentos. Isso aqui é uma condição diferente. Pode acontecer dele ter um fluxo de aeronaves que, se ele autoriza essa aproximação visual, essa aeronave sairia da sequência que ele tem e ele teria um problema do gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo. Mas em condições normais,
não há por que negar, desde que o piloto informe que pode cumprir os itens previstos na 137, que são informar que pode manter referência com o solo e cumprir um desses dois requisitos previstos na ICA 137. Ele vai poder fazer aproximação visual e é só neste caso que a ICA prevê que se abandone um procedimento de aproximação por instrumentos, ressalvado o caso de uma vetoração radar, onde o controlador de tráfego aéreo assume a navegação da aeronave. A gente está fazendo a análise para o caso da navegação ser de responsabilidade do piloto e não do controlador de tráfego aéreo. Vamos pegar uma IAC aqui para dar exemplo. Então, por exemplo, aqui em Navegantes, a gente tem 2 pontos aqui. A gente vai ter vídeos nesse nosso canal aqui para interpretação de procedimento de aproximação. Vamos só chamar a atenção para esses 2 pontos aqui, que são 2 IAF, que é o fixo de aproximação inicial, que é onde se inicia o segmento de aproximação inicial deste procedimento de aproximação por instrumentos. Então, o piloto só pode deixar de iniciar o procedimento em um desses 2 pontos aqui, se ele solicitar e receber autorização para realizar a aproximação visual. Gente, é cômodo para uma aeronave, por exemplo, que se aproxima daqui, ela voa direto o fixo de aproximação intermediária, sem necessidade de voar do IAF e fazer essa curva toda aqui. Se o piloto julga que pode fazer o procedimento a partir do fixo de aproximação intermediária, interceptar o FAF e pousar com segurança, não tem nenhum problema. Ele vai poder fazer isso, repito, desde que solicite expressamente que quer fazer uma aproximação visual. Para saber mais, Navegação Aérea Descomplicada, segunda parte. Nossos livros têm tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. E segue a gente no Insta ou manda um e-mail naveaereadescomplicada@gmail.com. E o recadinho de hoje: não pare de estudar, você só tem a ganhar com isso. Por hoje é só, um abraço.